Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lorraine Cardoso. Estou aqui hoje com a minha co-host, a Catarina Donato. Olá, ferrenhos! E hoje temos o prazer de receber o André Santa Cruz. O André é advogado, sócio do AGE Santa Cruz e Lopes Advocacia, é doutor em Direito pela PUC São Paulo e professor do Centro Universitário IESB, em Brasília. Tudo bem, André? Tudo bem, Lorraine, tudo bem, Catarina. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição de vocês. Nós convidamos o André hoje para falar um pouco sobre a legislação antitruste no Brasil e como ela influencia a questão da livre concorrência. André, eu gostaria de que você falasse um pouco para o pessoal que não entende muito o que seria essa legislação anticoncorrência, essa legislação antitruste. Vamos lá. No mundo todo, né, e há muito tempo, existe um arcabouço normativo, né, lei antitruste ou lei de defesa da concorrência, como preferem alguns hoje em dia, que, para tentar dar uma resposta o mais resumida possível, mas passando bem a mensagem, é o seguinte: é uma legislação que cria uma autoridade, né, uma agência. No caso do Brasil, é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nos Estados Unidos, é a FTC, a Federal Trade Commission. E essa legislação, além de criar essa autoridade, ela confere a essa autoridade poderes, confere mecanismos institucionais que permitem, basicamente, a essa autoridade fazer duas coisas. Uma coisa que a gente chama de controle de estruturas, controle de atos de concentração econômica, para evitar, segundo os defensores dessa legislação, que grupos econômicos, grupos empresariais adquiram poder de mercado e, a partir daí, possam praticar determinadas condutas anticompetitivas, possam criar medidas que vão contra a livre concorrência, abusando desse poder de mercado. E é por isso que a gente vê notícias assim: a fusão tal foi aprovada pelo CAD, a compra da empresa tal foi aprovada pelo CAD, né? Isso tudo se insere nisso que eu chamei de controle de estruturas, controle de atos de concentração empresarial. Então, determinadas empresas, quando preenchidos certos requisitos que estão previstos na lei, elas são obrigadas a perguntar antes ao CAD se elas podem fazer determinadas operações, né? Os atos de concentração econômica. Então, uma empresa comprar a outra, uma empresa incorporar a outra, uma empresa se fundir com a outra, celebrar um contrato associativo, uma joint venture, alguma coisa do tipo. E aí o CAD vai dizer se pode ou não, né? Claro, não é qualquer operação entre empresas, repito, é só se preenchidos determinados requisitos, né, que dizem respeito basicamente ao tamanho, né, ao poder econômico dessas empresas, ao faturamento delas. E o outro mecanismo que a legislação antitruste confere a essa autoridade é o poder de reprimir determinadas condutas que podem ser unilaterais, condutas praticadas por uma determinada empresa, né, ou condutas colusivas, né, condutas concertadas, né, acordos entre empresas, atuação de empresas de forma conjunta, de forma coordenada. Basicamente cartéis, mas também outras condutas unilaterais, como eu disse. Aí, nesse caso, não é que as empresas vão perguntar ao CAD antes se podem ou não fazer tal ação, né, praticar tal ou qual conduta. Nesse caso,
o CAD tem ferramentas, tem instrumentos para fiscalização do mercado e, se for o caso, a abertura de processo administrativo contra essas empresas, né? Instrumentos que incluem tanto a possibilidade de receber denúncias anônimas, representações de determinados órgãos ou entidades, ou mesmo de outros agentes econômicos do mercado, ou também de celebrar com praticantes dessas condutas os famosos acordos de leniência, né? Aquele caso em que um deles vai lá e diz assim, estamos fazendo isso, e ao ser o primeiro a chegar e denunciar aquilo, ele tem certos benefícios e tal. Então, resumindo, fundamentalmente é isso. A legislação antitruste é uma legislação que cria uma autoridade, né, uma agência, que tem basicamente esses dois poderes, né? Estou tentando ser bem resumido, bem simplista aqui. Claro que tudo é um tanto mais complexo, mas para o pessoal entender aí, principalmente quem não é muito familiarizado. Então, cria-se essa agência e dá-se a essa agência esses dois poderes. O poder de fazer o controle de estruturas, né? Atribuindo, portanto, a essa autoridade a possibilidade de dizer previamente se tais ou quais operações entre empresas podem acontecer, desde preenchidos determinados requisitos. E, por outro lado, o poder também de reprimir certas condutas praticadas no mercado. Então, por isso que a gente ouve também notícias assim, o CAD condenou as empresas tal pela formação de cartel no mercado tal, o CAD condenou a empresa tal por abuso de posição dominante no mercado tal. Enfim, é isso. Então, tentando ser o mais resumido possível, mas passando a mensagem, uma legislação antitruste é isso. E existe hoje no mundo todo, tá? O Brasil não é que o Brasil é um país muito intervencionista, por isso tem... Não, isso existe hoje no mundo todo e a origem dessas legislações antitruste é a legislação antitruste americana. Muitos apontam que o Canadá foi, na verdade, o pioneiro, a primeira mesmo surgiu lá, mas a legislação antitruste relevante mesmo e que acabou inspirando todas as demais no mundo todo é a legislação antitruste americana, que é o Sherman Act, que é do final dos anos 1800. A ideia central, então, desse órgão é tentar evitar a criação de cartéis e monopólios ou vai além disso? É basicamente isso, é basicamente evitar a criação de poder de mercado, né? Seja por uma empresa, isso por meio de atos de concentração empresarial, então a empresa que vai lá e compra a outra que é a concorrente dela para se tornar uma líder de mercado e assim ter um poder de mercado e depois poder abusar desse poder, e é por isso que existe o controle preventivo, né, o controle de estruturas, e de outro lado também evitar a formação de cartéis, né, e a prática de determinadas condutas que são classificadas na lei como condutas anticoncorrenciais, anticompetitivas. E é aí que atua o poder repressivo, né? A atuação repressiva, que é aquilo que eu falei. A fiscalização constante do mercado com a abertura de processo administrativo quando identificada a prática de determinadas condutas descritas na lei como condutas anticompetitivas. A principal dessas condutas, obviamente, é o cartel. André, você já trabalhou no CAD, então você tem uma autoridade para explicar para a gente como funciona. Você acha que aqui no Brasil a gente é sempre muito receoso com o poder fiscalizador, controlador, regulador, né? Porque a gente sabe que às vezes acaba passando dos limites e acaba interferindo no mercado de uma maneira não tão benéfica. Na sua visão, você acha que o CAD ainda tem uma atuação benéfica que ajuda o país ou passa um pouco dos limites em alguns determinados pontos? Vamos lá. Eu sou um tanto suspeito para falar sobre isso, porque eu tenho uma ideia que é bem minoritária, digamos assim, né, no âmbito do direito e da economia, no que se refere à legislação antitruste, né? Eu sempre fui muito crítico da legislação antitruste. Eu fiz meu doutorado na PUC e escrevi sobre isso, né? Publiquei, inclusive, depois a minha tese, há muitos anos, já vai fazer 10 anos isso.
Então, eu tenho uma visão bem crítica, né, baseada na escola austríaca de economia, que vê com maus olhos a legislação antitrust. Né? Na visão da escola austríaca, que é a visão que eu sigo, sequer deveria haver uma legislação antitrust, sequer deveria haver uma autoridade antitrust, porque nessa visão, segundo essa visão da escola austríaca, os malefícios trazidos pela legislação antitrust são maiores do que aqueles que ela supostamente visa a combater. Né? Acaba que é uma intervenção que, em vez de defender a livre concorrência, na verdade, causa dano, né? Vilipendia a livre concorrência. Uma situação um tanto paradoxal. Né? Há outras escolas de pensamento econômico, algumas até mais conhecidas do que a escola austríaca, porque a escola austríaca sempre foi uma escola muito outsider, né? Pouco conhecida por muitos, meio que ignorada até na academia. Aqui você está falando com a sua plateia. Então, assim, a gente fala num universo muito específico, mas o fato é que na academia, de uma forma geral, né, e para a grande imprensa, né, para a população em geral, a escola austríaca é um tanto escanteada. Tal. Mas existem outras escolas de pensamento econômico que, embora não cheguem ao extremo da escola austríaca de defender que não tem que ter lei antitrust, não tem que ter autoridade antitrust, são muito críticas. Né? A escola de Chicago, por exemplo, tem alguns expoentes que sempre tiveram uma posição... Deu uma travadinha aqui na sua imagem. Deu uma travadinha aqui na sua imagem. Se puder voltar só uns 5 segundos na sua fala. Tá. Eu estava dizendo que outras escolas de pensamento econômico, não tão outsiders como a escola austríaca, né, como é o caso da escola de Chicago, embora não cheguem ao extremo de defender o fim da lei antitrust, o fim da autoridade antitrust, elas possuem uma visão bem crítica, né, da legislação antitrust. Né? O Robert Bork, por exemplo, tem um livro chamado Paradoxo Antitrust, né, que é muito, muito conhecido, inclusive nos Estados Unidos, na academia americana. O Coase, o Posner e alguns outros representantes aí da escola de Chicago sempre tiveram uma visão mais crítica, sem chegar, como eu disse, ao ponto de defender que você não tem que ter lei antitrust, né, ou não tem que ter autoridade antitrust. O que eu diria, portanto, Catarina, destacando aqui que a minha visão é muito minoritária, né, é que eu acho que mesmo os defensores da legislação antitrust de ontem, de hoje e de amanhã, eles vão sempre reconhecer que, no final das contas, essa é uma legislação aplicada por humanos, né? E, portanto, está sujeita a falhas. Nós não somos infalíveis. Então, existem problemas. Né? Você vai ter sempre problemas. Você vai ter erros na aplicação dessa lei. Em muitas situações, a aplicação de regras antitrust vão gerar efeitos não esperados, consequências não intencionais, e o resultado não vai ser aquele que se esperava, né? O que pelo menos supostamente se esperava. Então, acho que mesmo os defensores da legislação antitrust sabem que existe esse problema, né? Mas a visão deles é que esse problema é menor do que seria o problema de você não ter uma atuação antitrust, né? Você não tem um controle de estruturas, né? Controle de atos de concentração, você não ter repressão de cartéis e tal, e de outras condutas, etc. Assim, tirando a minha visão, que é bem minoritária, e sendo pragmático, analisando assim, olha, a legislação antitrust não vai acabar, né? O CAD não vai ser extinto, assim como as outras legislações antitrust no mundo e as outras autoridades antitrust no mundo. Considerando isso, vamos ver como é que tem acontecido. Né? Eu acho que no Brasil o histórico de intervenções
antitrust, ele não é, assim, sei lá, tão nefasto, né? Até porque, como eu estava dizendo antes, o número de casos que devem ser submetidos ao CAD para análise é pequeno, tá? Não é toda operação que acontece no mercado que tem que ser submetida ao CAD. Os requisitos para que essas operações sejam submetidas ao CAD são de difícil configuração, né? As empresas têm que ter um faturamento de não sei quantos milhões, né? Uma tem que ter mais de 750 milhões, a outra 75 milhões. Então, assim, acaba que você não tem uma atuação tão nefasta, penso eu, quanto poderia, né? E, aos olhos do mundo institucional, né, antitrust, que tem legislação antitrust, que tem agência antitrust, o que se diz é que a nossa legislação antitrust é boa e que a nossa autoridade antitrust é boa. Ela, inclusive, recebe prêmios, né, internacionais, tal, quase todo ano. A nossa legislação antitrust é uma legislação que era de 94, depois foi reformulada em 2011. Então, a gente tem uma legislação até recente, bem alinhada com as legislações antitrust no mundo e tal. Então, eu diria que o estrago, ao que me parece, não é tão grande. Agora, claro, isso tirando a minha visão, que é bem minoritária. Eu continuo achando que a gente sequer deveria ter uma legislação antitrust, uma autoridade antitrust. Mas, enfim, essa é uma discussão que eu já abandonei há muito tempo, porque é algo que não vai acontecer. Ela não é tão ruim quanto poderia ser, né? Eu acho que isso. Eu acho que você resumiu muito melhor do que eu. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Durante a sua carreira, como a Catarina trouxe, você atuou dentro do CAD, né? Como que foi para você, naquela época, acho que um pouco mais idealista, talvez, atuar dentro desse órgão, com uma visão de que ele não deveria existir? Então, vamos lá. É difícil. É interessante, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha essa visão, né? Na verdade, eu chego ao CAD em 2008. Eu já era professor de direito empresarial, que é o que eu sou até hoje, né? Já escrevia sobre direito empresarial, já era professor de direito empresarial, tal, mas nunca tinha me aprofundado e adquirido uma expertise na área concorrencial, né? E fui trabalhar no CAD em 2008, então não tinha nem de longe a visão que eu tenho hoje, né? Só que, chegando lá, muitas coisas começaram a me incomodar. Eu falava assim, isso aqui está errado, né? Não acho que essa intervenção está certa, né? Eu começava a ver que havia alguns exageros, na minha opinião, e comecei a estudar mais o assunto, mas buscando um ponto de vista diferente do consenso, né? Eu falava assim, não é possível que todo mundo pensa desse jeito. Será que não tem ninguém que pensa diferente? E os seus colegas, tudo? Isso. Eram favoráveis. Crítica aqui. E isso foi me perturbando, até que um dia, estudando para fazer um parecer lá na Procuradoria do CAD, eu deparei com um artigo no site do Instituto Mises Brasil, que eu nem conhecia ainda, até porque era muito recente. O Instituto Mises ele começa em 2008, acho que final de 2008 é publicado o primeiro artigo, e isso foi, acho que final de 2009 ou 2010, né? Eu fui cair lá nesse site e um artigo
eu acho que eu pesquisei, eu já estava começando a estudar, faz tanto tempo que eu não vou lembrar os detalhes assim com precisão, me perdoem por isso. Mas era um período que eu já estava começando a ler sobre Mises e Hayek, né, sobre escola austríaca. E aí eu devo ter pesquisado no Google alguma coisa assim, antitrust Hayek, antitrust Mises, alguma coisa assim, para ver se eu tinha uma visão diferente e tal. E aí eu caí nesse texto, e era um texto que comentava o caso da Ambev, que foi um caso muito famoso no direito antitrust brasileiro. Na época, o maior caso da história até então, né? Era um caso que, na época, teve a maior multa aplicada pelo CAD, né? Isso hoje mudou, tá? Aquela multa não é hoje nem de longe a maior, ela já foi superada por diversas outras. Mas na época tinha sido a multa mais elevada que o CAD já tinha aplicado. Tal. Eu atuei nesse caso pela Procuradoria, porque as empresas entraram na justiça contra a decisão do CAD e tal, e aí a Procuradoria atuou, tal. Eu cheguei a atuar nesse caso. E eu caí num texto lá do Instituto Mises comentando esse caso, trazendo a visão da escola austríaca. E eu falei, opa, eu gostei dessa visão. Né? Era uma visão bem crítica e tal. E aí eu fui começar a ler sobre isso. Né? Eu lembro que eu até comentei nesse artigo, na área de comentários, lá, pedindo mais fontes de pesquisa sobre aquilo. Eu falei, eu gostei dessa visão aqui e tal. Vocês podiam me indicar a leitura e tal. Ou seja, isso faz uns 15 anos, tá, pessoal? Quase 15, né? Um pouco menos de 15 anos. E aí, na época, o Leandro Roque, que era o editor do Instituto Mises, né? Querido Leandro Roque, depois ficamos amigos, e o Fernando Quioca, que era dos irmãos Quioca lá, o mais atuante lá no Instituto Mises, na época eles faziam parte ainda do Instituto, tanto o Leandro quanto o Fernando comentaram lá, indicando. O Fernando acho que indicou para eu ler o livro do Rothbard, né, o capítulo lá sobre legislação antitruste que tem lá no Man Economy and State, e o Leandro me indicou a leitura do Dominique Armentano, que tem 2 ótimos livros sobre direito antitruste, segundo a visão da escola austríaca. Né? Um é um livro bem denso, chamado Antitruste e Monopólio, né? Não tem em português, mas... e o outro é um livrinho dele, que é meio que um resumo das suas ideias, chamado Antitrust, The Case for Repeal. E aí eu fui ler isso, e aí daí eu fui lendo outras coisas. Na época havia uns textos na internet de um advogado brasileiro que era aluno do Olavo de Carvalho e escrevia com um pseudônimo. Né? Esse cara depois desapareceu, né? Até o pessoal do movimento liberal libertário tentou trazê-lo de volta, lá por volta de 2011, 2012, mas ele disse, não quero mais conversa, estou fora, tal. Esse cara sumiu. Ele escrevia com um pseudônimo chamado Alceu Garcia. Tem ótimos textos dele na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, sobre tudo. E ele tinha, acho que 2 textos, mas um deles, principalmente, era muito bom, sobre antitruste, segundo a visão da escola austríaca. Um texto longo, né, muito bom, em que ele resumia muito bem as ideias da escola austríaca. Aí eu fui pesquisar mais, aí depois fui pesquisar, encontrei textos do Hans Senholz, que foi o primeiro aluno do Mises, o primeiro, acho que aluno formado doutor, do aluno do Mises, né, que se tornou doutor lá nos Estados Unidos. Há textos do Walter Block, textos do... como é o nome dele? Esqueci agora. Enfim, fui achando vários textos, né, de representantes aí da escola austríaca sobre direito antitruste, e todos eles eram muito alinhados com o que eu estava pensando na época, né? Mesmo sem ter tido acesso ainda a esses textos. Eu estava, tem coisa errada aqui, isso aqui está errado, não é assim e tal. E aí eu fui
lendo tudo isso e fui criando essa visão que eu tenho hoje. Então, quando eu estava no CAD, eu não tinha ainda essa visão. Eu fui construir essa visão no meu período final no CAD. Foi por isso que, inclusive, eu decidi sair. Né? Eu decidi sair quando eu vi, realmente dá para mim aqui não. E fui embora. Mas então, respondendo a sua pergunta, Lohane, assim, quando eu estava lá, eu não tinha a visão que eu tenho ainda, sabe? Eu fui construindo essa visão lá, inclusive por ver coisas lá que eu achava que isso aqui não pode estar certo. Né? Mas foi assim que eu descobri a escola austríaca e o que ela pensava. Aí, em 2012, eu fui para o Alabama. Eu fui para o Instituto Mises, lá dos Estados Unidos. Aí, nessa época, você já tinha saído do CAD? Eu já tinha saído do CAD. Eu saí do CAD no final de 2011. Então, em 2012, eu fui para o Alabama fazer lá o Summer School deles, né? E aí lá eu tive contato ainda com mais ideias, né? Eu tive contato pessoal com o Thomas Di Lorenzo, que é um autor que tem ótimos textos criticando a legislação antitrust, sobre a visão da escola austríaca, o Walter Block, o Peter Klein, o Robert Murphy. E tem meu Deus do céu, que o nome dele não está me vindo à cabeça agora. Ele é ótimo. Tem ótimos livros. Bem, enfim. Deu branco. E seus colegas tudo que te acham loucos, ou você conseguiu convencer algum dessas ideias mais de liberdade? Porque eu nunca tive a pretensão de convencê-los, né? Eu nunca tive a pretensão assim, de convencê-los sobre isso. Mas, assim, não. Claro que até hoje eles discordam veementemente dessas ideias, né? Esse pensamento da escola austríaca sobre a legislação antitrust, assim como diversos outros pensamentos da escola austríaca, eles são minoritários, né? E até hoje eu não consegui convencer nenhum dos meus colegas. Somos amigos até hoje, mais do que éramos, e está tudo bem, cada um com sua visão, cada um com sua opinião, né? Mas não, eles continuam hoje com a mesma visão, assim. E é como eu disse, pessoal, não vai mudar. Não esperemos que amanhã o pessoal revogue a lei antitrust e determine a extinção de uma autoridade antitrust. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Pelo contrário, a tendência sempre desses órgãos de Estado é a ampliação de poder e não diminuição. Então, assim, a legislação antitrust e a autoridade antitrust, elas se tornam a cada ano mais fortes. Isso no Brasil e no mundo. Em um mundo ideal, assim, no mercado liberal, você acha que a existência de monopólios e cartéis seria tão prejudicial assim à economia? Essa é uma questão interessante, Lohane, porque qual é o conceito de monopólio que a gente vai trabalhar, né? Há um senso comum de que monopólio é quando uma empresa detém lá a totalidade de participação no mercado, ou a quase totalidade, né? Domina ali um mercado e tal. E, na verdade, o monopólio não é isso, né? O monopólio é quando há restrição legal, né, estatal, forçada à entrada, né? E aí você concede um monopólio para alguém e impede à força a existência de concorrência, né? Para dar um exemplo para o pessoal entender, a gente tem hoje o monopólio postal, né? Porque existe uma empresa estatal, os Correios, no Brasil, tem um monopólio postal, tem uma lei que diz só eles podem fazer isso, né? Ponto. Isso é um monopólio. E aí o CAD não influencia, né? O monopólio estatal pode existir. Para ser justo com o CAD até já condenou os Correios algumas vezes por abuso, né, do seu poder de mercado, porque nesse caso o poder dele é presumido, né? Ele tem por lei o monopólio. Então, o CAD já condenou, assim como outros casos de monopólio legal. A lei antitrust, inclusive, diz que mesmo que você tenha monopólio legal, você está sujeito à lei antitrust. Então, o CAD já condenou. E
salvo engano, quando se discutiu no Brasil há muito tempo, numa DPF que tramitou no Supremo Tribunal Federal, que tentava acabar com o monopólio dos Correios, o CAD foi a favor do fim do monopólio dos Correios e tal, né? Mas acabou que, na época, o STF chancelou esse monopólio. Deu uma restringida no monopólio, né? Dizendo que era só o monopólio postal mesmo, né? Para carta, correspondência e não outras coisas, porque o Correio queria ampliar isso para tudo. Mas, na época, salvo engano, o CAD se manifestou contra o monopólio. E acho que hoje, se for fazer uma pesquisa aí, inclusive entre aqueles que são defensores da legislação antitruste, acho que vai ter uma maioria até uma maioria fácil em favor do fim do monopólio dos Correios e de outros monopólios legais, mas enfim. Mas aí ele condenou os Correios e não aconteceu nada, mas quando condena uma empresa privada... Né? Não, vamos lá. Quando eu falo condenou, foi numa situação muito específica, né? Não é que condenou assim, a existência do monopólio em si. O CAD nem poderia fazer isso, mandar acabar com o monopólio, mandar revogar a lei. O CAD condenou os Correios, já condenou a Petrobras também, por determinadas condutas no mercado, entendeu? E aí a condenação vale. Os Correios devem ter pago lá a multa, devem ter se sujeitado lá às sanções determinadas pelo CAD. Salvo engano, eu lembro de uma condenação, foi por uma prática acho que foi de sham litigation, né, que é quando você abusa do direito de ação contra os seus concorrentes. Os Correios, mesmo sabendo que o monopólio deles é restrito, né, ele ficava tentando sempre ampliar esse monopólio, processando empresas concorrentes que atuam na área de entrega de mercadorias, né, tal, não sei o quê, tentando estender esse monopólio. E o CAD, salvo engano, entendeu que haveria aí a configuração da prática de sham litigation. Mas, enfim, eu não lembro precisamente o caso e os detalhes, mas já houve condenação, não só dos Correios, como de outros monopolistas legais, né? Então, o primeiro ponto é esse, lá, a gente tem que ver o conceito de monopólio, né? Então, assim, quando você tem uma empresa que, na verdade, se torna líder de mercado em razão de ter sido melhor do que as outras, ou porque, sei lá, comprou um concorrente aqui, se fundiu a outro concorrente lá, sem que você tenha restrição, né, à entrada nesse mercado, a visão da escola austríaca é que isso, na verdade, é a mais pura manifestação da concorrência, né? Porque a escola austríaca vê a concorrência como um processo dinâmico e incerto de rivalidade e de descoberta constante, né? Então, o fato de você ter, eventualmente, numa determinada época, um mercado que está dominado ali 100% ou 90% por uma empresa, isso não é visto pela escola austríaca como um problema, ou pelo menos como um problema tão grave a ponto de merecer uma intervenção estatal. A escola austríaca entende que o próprio Estado tem mecanismos mais eficientes do que os mecanismos de intervenção estatal para conter eventuais abusos desse, entre aspas, monopolista, né, desse líder aí de mercado, né, em virtude justamente da ausência de restrições legais à entrada, né? Então, ele vai estar sempre contido ali por uma concorrência real ou potencial, né, pela elasticidade da demanda, enfim, e por outros fatores que vão contê-lo. Não é que o mundo é perfeito e que o mercado é ótimo e nunca vai ter problema. Não é isso. É que, no final das contas, a visão da escola austríaca é de que a intervenção ela gera mais problemas do que a ausência de intervenção. Não é que não vai haver cartel, não é que não vai haver uma empresa que é líder de mercado
e que nessa condição vai tentar fazer certas coisas para prejudicar seus concorrentes ou coisas do tipo. Não, ninguém acredita nesse conto de fada. O ponto é outro. O ponto é que os mecanismos de intervenção eles geram resultados piores, segundo a visão da escola austríaca, com todo respeito às visões discordantes, do que os resultados de um livre mercado, né? O livre mercado lida melhor com esses problemas, segundo a visão da escola austríaca, do que a intervenção. Bom, é isso. Eu acho que mercado nessa... se autorregula, né? Sim. É isso. E eu acho Claro que há situações complexas, Sim. né? Óbvio que há mercados em que o custo de entrada é muito alto, que você não vai ter um entrante efetivo rapidamente para combater, para restringir um eventual abuso de posição dominante da empresa. Claro, óbvio que você vai ter situações complexas. Mas, no final das contas, no frigir dos ovos, o que a escola austríaca diz é que o mercado operando livremente vai ter mecanismos mais eficientes e vai funcionar melhor, né, combatendo essas disfuncionalidades, digamos assim, do que um mercado sob forte intervenção estatal, principalmente intervenção antitrust, né? Sim. E no final das contas, a intervenção antitrust ela vai ser, ela em si mesma, anticoncorrencial, né? Porque você vai estar proibindo uma fusão, você vai estar condenando um cartel. Você veja, numa visão extrema da escola austríaca, até cartéis são arranjos concorrenciais. E concorrer não é só competir, é cooperar também, né? Então, cartéis são arranjos legítimos, segundo a visão de mercado da escola austríaca. O cartel, muitas vezes, pode ser um teste para uma futura fusão. Pode ser um arranjo em que os empresários estão tentando descobrir qual é o preço que aquele mercado aceita, né, para que ele se torne até viável. E cartéis são... Por isso que cartéis são organizações tão instáveis, né? Por conta do próprio processo de mercado. Quando é que cartéis acabam conseguindo se estabilizar e gerar mais danos? Quando você tem mercados regulados. Porque nesses mercados regulados você cria incentivos à atuação colusiva e você não tem os mecanismos de livre mercado para combater esses arranjos. É por isso que mercados que tem cartéis que a gente chama de cartéis hardcore, são aqueles cartéis institucionalizados, que têm constância, permanência e que conseguem gerar forte dano, são cartéis em mercados regulados, muitas vezes pesadamente regulados, né, que tem até agências reguladoras específicas e tal. Por quê? Porque você fecha esse mercado e você impede, portanto, que os mecanismos naturais de livre mercado façam sua força ali contra aquela cartelização. E cria barreiras de entrada também, né? Porque aí você tem barreiras na entrada, você não vai conseguir ter a pressão de concorrência potencial, principalmente. Né? Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu queria explicar para o pessoal que estão nos ouvindo o que seria o cartel assim, de forma simplificada, porque sempre quando o pessoal fala em cartel, a gente já pensa em narcos, né? Tem vários tipos de cartel, tem várias classificações e tal, mas basicamente cartel é o quê? É uma atuação colusiva, concertada, né? Combinada entre agentes econômicos. Pode ser para definir preço, pode ser para definir produção, pode ser para definir mercados geográficos. Você atua aqui, eu atuo aqui, né? Ou pode ser de preço, vamos todo mundo colocar esse preço aqui. Pode ser de produção, vamos restringir produção para elevar preço. Pode ser
para compras públicas, né? São os famosos cartéis de licitação, que é o seguinte, ó, você vai ganhar essa licitação, eu vou ganhar aquela, vamos entrar nessa licitação aqui, vocês vão colocar esse preço, eu vou colocar um pouquinho mais para eu ganhar, né? Então, assim, existem vários tipos de cartel. Mas, basicamente, é isso. É uma atuação combinada entre agentes econômicos, né, para atuação num determinado mercado. Eles podem estar combinando preço, produção, divisão geográfica, de área geográfica, etc. Mas acho que em um livre mercado no livre mercado é bem difícil você conseguir cartel, porque a concorrência vai entrar. Se você vê que um produto está com preço mais alto do que deveria estar, vai ter mais gente concorrendo, entrando no mercado. Logo, o poder do cartel não vai ser tão forte quanto se você tem uma economia centralizada que controla tudo, né? Essa é a ideia, exatamente. Primeiro é o seguinte, é aquilo, vamos ter uma visão realista, né, até para que a gente possa discutir com nossos antagonistas de forma abalizada, né? Assim, não vamos acreditar num mundo de fantasia, num conto de fadas, onde os empresários não combinam preço, não dividem território, não fazem isso com o objetivo de maximizar seus ganhos. É claro que isso acontece, óbvio que isso acontece. A questão e aí eu acho que esse foi o ponto muito bom que a Catarina colocou, qual é o resultado disso num ambiente de verdadeiro livre mercado, né? Você vai ter uma instabilidade muito grande desses arranjos. Porque, veja, se você faz isso, cartel de preço, por exemplo, vamos combinar preço aqui, vamos todo mundo colocar esse preço aqui e tal. Se vocês elevarem muito esse preço, combinarem um preço alto para ter ganhos, o que é que vocês vão fazer? Vocês estão atraindo concorrentes. Um mercado com preços altos provavelmente vai gerar consumidores insatisfeitos e das duas, ou esses consumidores vão migrar para outros produtos ou serviços, né? Normalmente produtos substitutos, né? Ou então, se a gente está falando de itens não essenciais, eles vão até mudar seus hábitos, né? E de outro lado, isso considerando sob a ótica da demanda, né, dos consumidores. Os consumidores ou vão para produtos substitutos, subiu muito o preço da carne, eu vou comer frango, né? Sei lá, ou vou virar vegetariano em última análise, ficar muito caro, né? Estou brincando, mas assim, quero só ilustrar que o consumidor ele vai mudar hábitos e tal. E se a gente está falando de produtos não essenciais, aí sequer ele precisa buscar substitutos naquele produto. Ele pode simplesmente mudar seus hábitos mesmo, né? Sei lá, tá muito caro, tá um cartel de preços em agências de viagem, sei lá, esse ano eu não vou viajar, alguma coisa do tipo. E sob a ótica da oferta, o que é que você vai estar fazendo? Se você estiver elevando artificialmente o preço por meio de um cartel, de um arranjo cartelizado, você vai estar convidando concorrentes. Os concorrentes vão ver, opa, a coisa que o concorrente mais quer é um mercado com consumidores insatisfeitos e preços altos. Porque é um mercado que ele vai conseguir entrar colocando preços competitivos e conquistando essa clientela insatisfeita. E é por isso que cartéis são tão estáveis. Então é isso, Catarina, você está certíssima. É claro que aqui a gente está considerando uma situação de mercado com baixa, com fácil entrada, que não tem altos custos de entrada, custos naturais, tá? Não estou nem falando de barreiras legais e institucionais, né? Às vezes tem mercado que realmente você não entra um concorrente da noite para o dia. Mas acho que mesmo esses mercados que são mais difíceis de entrar, e se não me engano o Mises é um exemplo muito bom sobre isso, que é sobre a ferrovia. Porque você não vai construir um trilho de trem do lado de outro que já existe, não faria sentido. Sim. E no espaço físico é inviável. Mas aí, se você leva muito valor do transporte por trem,
vai surgir caminhão, surge carro, surge avião. E as pessoas não entendem que essa concorrência indireta ainda é uma concorrência. Pode não ter uma concorrência lá direta ofertando o mesmo produto. Por exemplo, se o valor do arroz sobe, você não vai ter outra exatamente de arroz, outra marca, mas você pode ter um macarrão, você pode ter outras fontes de carboidrato que vão ser concorrentes, e a pessoa no final, tendo poder de escolha, vai escolher qual ela... eu quero pagar mais caro e quero comer aquele arroz, ou não, esse mês não vale para mim arroz, vou comprar macarrão. E é um poder de escolha que o mercado acaba tirando da pessoa quando ele interfere no mercado. É perfeito. E isso é outra crítica que a escola austríaca faz ao direito antitruste, porque eles usam muito uma abordagem de mercado relevante, sabe? Então, eles definem, geralmente, nos casos em que eles estão analisando, o mercado relevante daquela operação, que leva muito em conta esse grau de substitutibilidade dos produtos. Então, assim, esse é o mercado relevante, porque esses são os produtos substitutos um do outro. E para a escola austríaca, essa é uma visão muito míope, porque, como você bem colocou, e o Mises falava muito bem isso, no final das contas, todos os produtos e serviços do mercado concorrem pelo dinheiro que está no bolso do consumidor. Exatamente. Todos, né? No meu livro, eu até dou um exemplo bem esdrúxulo, mas com o objetivo mesmo de chocar e explicar de forma mais didática isso, nessa crítica que se faz a essa compartimentação de mercado que o direito antitruste normalmente faz pela sua abordagem clássica. Que eu digo o seguinte, olha, se subiu muito o preço de viagens, o marido que queira presentear uma mulher com uma viagem aí de comemoração de 10 anos de casado, sei lá, uma lua de mel aí fora de época, ele pode, em vez de decidir viajar, decidir dar uma joia para ela, né? Então, no final das contas, uma joalheria concorre com a agência de viagem. Essa é a visão, no final das contas, que o Mises está dizendo, que a Catarina muito bem mencionou, né? Então, é outro ponto em que a escola austríaca traz uma crítica aí à abordagem que é feita pela escola austríaca. Salvo engano, é a Mariana Piaia. Não sei se vocês conhecem a Mariana. Sim. A Mariana Piaia, que tem um trabalho, que acho que foi a dissertação de mestrado dela, que ela pegou o guia de análise, de atos de concentração do CAD, né? Que tem essa abordagem aí do direito antitruste, e ela fez uma crítica ao guia com base nos ensinamentos da escola austríaca. É um trabalho bem interessante. Eu não sei se vocês vão encontrar fácil, porque foi uma dissertação de mestrado que ela escreveu há muito tempo e tal. Nem sei qual é a própria visão que ela tem sobre o próprio trabalho hoje, pode ser que ela tenha mudado de opinião. Mas eu lembro desse trabalho da Mariana. Ela pegou o guia e fez um estudo crítico com base na escola austríaca. Mas, enfim, é isso. Então, o livre mercado ele tem mecanismos para combater essas disfuncionalidades que, na visão da escola austríaca, são melhores do que os mecanismos de intervenção estatal. Não é que quando o pessoal se apaixona demais, aí fica falando assim, esse pessoal acha que o mundo é perfeito, que empresário não vai fazer cartel, que empresário não vai querer comprar o outro concorrente para tirar o outro concorrente do mercado, não vai subir o preço. É claro que vai, essas coisas vão acontecer. A questão não é essa. A questão é como é a melhor forma de lidar. Exatamente. Com isso. Porque o Thomas Sowell fala isso, né? Em questões complexas, você não tem soluções perfeitas, você tem trade-offs. Você tem escolhas para se fazer. Um economista austríaco, diante desses problemas, qual é a escolha dele? A escolha dele é pela liberdade. Ele diz assim, eu prefiro um mercado funcionando livremente, que eu sei que vai ter problemas, mas eu acho que esse mercado vai saber lidar melhor com os problemas do que um mercado sob intervenção. O intervencionista vai olhar e vai dizer, não, eu escolho a intervenção, porque eu acho que a intervenção vai ser melhor. Só que aí tem todos os problemas da intervenção, que a gente sabe, né? Captura regulatória, a falha de governo, a falibilidade humana, até corrupção, a gente pode entender, o uso político desses institutos, né? A gente vai dizer que nunca houve. Você não vai usar o aparato antitruste para perseguir, né, eventuais empresários. Já viram o filme do Bourne,
a trilogia lá, que não é nem mais trilogia, já teve acho que uns 5 filmes do Bourne, a Identidade Bourne. Sim. Eu sou viciado naqueles filmes, sei todos de cor salteado. E tem um deles, que é aquele que o Bourne vai para Las Vegas, no final tem aquela cena lá em Las Vegas e tal, e que é na trama há o envolvimento de um CEO lá de uma empresa de telecomunicações, seria como se fosse a Google, né, e tal, e ela está meio envolvida com o governo quer utilizá-la lá para pegar dados das pessoas e tal, e o cara resolve romper o pacto lá com o governo, né, e jogar a bosta no ventilador, desculpa a expressão e tal. E o que é que acontece? É uma cena clássica, quando ele está chegando, ele desce do carro, vem o pessoal lá, dá uma intimação para ele, né? Ó, você está sendo processado com base na lei Sherman, né, no Sherman Act, que é a lei antitrust americana e tal, não sei o quê. Ou seja, o que é que acontece? Claro que é filme, tá, pessoal? Não estou falando que aquilo é real. Mas vocês acham que isso nunca aconteceu? Vocês acham político, né? Na Europa, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, não houve já um uso político da legislação antitrust, da autoridade antitrust, contra algum grupo econômico, algum grupo empresarial? Ou para fazer o contrário também, ou para favorecer, né? Ou seja, a regra do jogo vale para uns e já foi flexibilizada para outros, né? Aí você vai dizer assim, mas você não é a favor? Você não é... Não, tudo bem. Eu sou a favor que não tenha para ninguém. Agora, você ter para uns e flexibilizar para outros é sacanagem. E vocês acham que isso nunca aconteceu? O Brasil está aí, a política de campeões nacionais que aconteceu nos anos 2000, tal, lá. Vocês acham que aquelas empresas que eram os campeões nacionais não tiveram um tratamento, digamos, diferenciado, né, pelas agências reguladoras e também pelo próprio CAD no Brasil? No Brasil, acho que isso ainda é mais claro, né? Porque quando tentaram regular os Uber, dar direito para os motoristas de Uber, quem foi a classe que foi mais a favor disso? Os taxistas. Por quê? Aí você pergunta, por que o taxista tá querendo que regule o Uber, tá querendo dar mais direito pro Uber? Alguma coisa não tá certa aí, né? Você sabe que teve uma representação no CAD contra os taxistas. Sério? Feita por estudantes de direito de Brasília. Um caso bem interessante. Contra o monopólio dos taxistas, no caso? Não é contra o monopólio, foi o seguinte, foi contra uma prática, aquela mesma que eu comentei dos Correios, que a gente chama de sham litigation, né, ou sham lobby, como é no caso. Houve os estudantes de direito, acho que do CEUB e da UNB, por meio lá dos centros acadêmicos, alguma coisa assim, não lembro agora, mas eles fizeram uma representação contra os taxistas, justamente porque os taxistas estavam fazendo lobby para aprovar regulações contra o Uber e também processando, entrando com ações judiciais, tal, e entravam com 5 ações judiciais iguais no mesmo dia para ver em que juiz caía e pedia desistência das outras, para tentar uma liminar, para proibir, fizeram lobby nos órgãos distritais aqui em Brasília para criar regulação contra o Uber e tal, mas não deu em nada, o CAD arquivou. Na época, por ausência de prova. Mas, enfim, o fato é que esse caso dos taxistas teve uma representação no CAD. Depois, se vocês tiverem interesse, pesquisem lá, que vocês vão encontrar a representação, a decisão. Na época, eu cheguei a comentar no meu Instagram, mas faz tempo já isso, faz bastante tempo. E, André, depois que você saiu do CAD, você focou mais na questão da advocacia empresarial, mesmo tipo do outro lado da mesa? Na verdade, quando eu saí do CAD, eu ainda continuei como servidor público, né? Eu fui para o CAD por quê? Porque eu me tornei procurador federal da Advocacia Geral da União no final de 2004, né? Passei no concurso e virei procurador federal. E na condição de procurador federal é que eu fui trabalhar no CAD. Eu fiquei lotado no CAD. E como o CAD é uma autarquia federal, ele tem procuradores federais atuando lá, assim como tem na Anatel, na ANEEL, no INSS, né? Todos os órgãos, todas as entidades da administração pública indireta federal. Então, eu fiquei lotado no CAD. Quando eu saí, eu fui para outros órgãos. Né? Não é que eu saí do CAD e fui advogar. Eu só fui advogar mesmo há 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu decidi me licenciar da AGU para exercer a advocacia privada.
Hoje eu sou advogado, hoje eu estou aqui no meu escritório, inclusive, mas não foi quando eu saí do CAD. Quando eu saí do CAD, eu ainda continuei como procurador federal, mas aí atuando em outros órgãos, né? Até que em 2022 eu decidi me licenciar da AGU para exercer a advocacia. Eu acho que nessa visão que como você já trabalhou nesses dois setores mais privado e também no CAD, que você tem essa visão mais ampla, você acha que existe alguma solução, algum jeito de limitar o poder do CAD? Alguma coisa que... Tem. Acabar com o CAD... Sendo mais pragmático, a gente tem que considerar a nossa realidade. Exatamente, sendo mais pragmático. Ótima pergunta. E eu falo isso na minha tese, no meu livro. Eu acho o seguinte, pensando principalmente na situação do Brasil, que é um país que tem um histórico intervencionista, né? A história econômica do Brasil é uma história de intervencionismo, né? As estatais, né? Controle de preço, planos econômicos e tal, né? A gente tem até uma certa abertura da economia a partir dos anos 90, mas a gente está longe de ser uma economia aberta. Acho que o Brasil está em 100º e alguma coisa lugar no índice de liberdade econômica. Ele está muito, a gente está muito atrás. A gente está muito longe de ser uma economia aberta. Então, assim, eu acho que, considerando esse nosso passado, essa nossa cultura intervencionista, a legislação antitruste, na verdade, poderia até ter uma atuação interessante no Brasil, que seria o exercício de uma terceira competência que eu não mencionei lá no início. Lembra que eu disse que eu ia dar uma explicação bem simplista e, portanto, eu acabei não mencionando. Existe uma outra coisa que autoridades antitruste fazem, que é o que a gente chama de advocacia da concorrência. É atuar perante o poder público, inclusive, com o objetivo de instituir uma cultura de livre concorrência, né? Então, quando, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia está pensando num programa lá e tal, vai baixar uma portaria, alguma coisa assim, e você identifica que aquilo vai trazer efeitos negativos para a concorrência, vai fechar muito mercado e tal. O que é que a autoridade antitruste pode fazer? Ela pode ir lá e dizer assim, não faço não. Né? Não faça isso. Tá? Então, existem até órgãos, né? Existe um órgão específico no Brasil que cuida disso, que é a Secretaria de Advocacia da Concorrência, né, que já foi ocupada por um amigo nosso, amigo da liberdade nosso, que foi o Gianluca. O Gianluca foi secretário de Advocacia da Concorrência, fez um belo trabalho lá na época, criou o FIARCO, que é uma forma de um mecanismo que você tem para você combater abusos de poder regulatório do Estado, né? Ele tentou de todas as formas diminuir a intervenção e tal. Então você poderia fazer isso, focar na advocacia da concorrência, tentar utilizar os mecanismos que a lei antitruste dá para combater condutas anticompetitivas que vêm do próprio Estado, né? Brigar, por exemplo, para acabar com certos monopólios estatais, brigar, por exemplo, para determinados mercados serem abertos por meio de privatizações. Isso é possível. Isso é possível. É difícil? Porque muitas vezes há um certo espírito de corpo, né, nos órgãos estatais. Mas, enfim, isso é possível e foi feito, inclusive. A gestão do Gianluca na secretaria teve muito disso, né? Você atuar em processos judiciais, né? A lei antitruste, ela diz que o CAD pode atuar como uma espécie de amicus curiae, né? Aquele amigo da corte, em processos que discutam questões concorrenciais. Então, está tendo uma discussão lá, por exemplo, você lembra quando teve a greve dos caminhoneiros e o governo Temer, acho que na época, respondeu à greve com uma medida provisória que criava um tabelamento de frete, aquelas coisas todas, né, tal. Sim. O CAD foi contra, corretamente. Sim. Se manifestou contrariamente, disse, não façam isso. Isso vai contra a concorrência e tal. Quando teve o Uber, voltando ao assunto Uber, Catarina, o CAD se manifestou favoravelmente ao Uber. Né? Na época, saiu um parecer, inclusive, do Departamento de Estudos Econômicos, salvo engano, do CAD, tem um
um órgão lá chama Departamento de Estudos Econômicos, defendendo a abertura do mercado, inclusive dizendo para acabar com o sistema de táxi, o sistema lá de alvará, de licença lá para operar com táxi e tal. Né? Então, assim, nessas situações, o CAD pode até ter uma atuação positiva, né? Recomendando uma abertura de mercado, recomendando a revogação de uma determinada norma infralegal que é anticompetitiva, sabe? Agora, o problema é que nessa atuação o CAD não tem poder coercitivo. Tudo que ele pode fazer é recomendar, é opinar, é sugerir, né? Ele não pode, por exemplo, mandar revogar uma portaria e tal, porque isso até feriria ali a separação de poderes, né, o princípio republicano e tal. Eu acho legal fazer esse contraponto de o que a gente pode fazer, porque a gente apresenta muitos problemas aqui que já existem hoje. E eu vejo muito dentro do movimento liberal e libertário, as pessoas, assim, um idealismo que a pessoa ou é exatamente do jeito que eu quero, ou eu não vou me mexer, não vou fazer nada. E eu acho que a gente, até o Rodrigo falou isso no último episódio bastante, eu acho que a gente tem que se movimentar se a gente é a favor de liberdade, a favor de menos regulação, a gente tem que trabalhar com o que dá para eu fazer hoje. O ideal seria 100, mas eu consigo 80 aqui? Pô, vamos trabalhar e vamos lutar por isso. Não vamos ficar esperando só o ideal. Né? Exatamente. Trabalhar com o que a gente tem em mãos. Exatamente. Tem que fazer é só um pouquinho que eu consigo fazer. Pô, faz esse um pouquinho, o outro vai lá e vai fazer mais um pouquinho, e é isso que a gente acredita. Não poder centralizado que vai resolver tudo, mas várias pessoas trabalhando em conjuntos para poder fazer acontecer. Sair do sofá, parar de reclamar e fazer alguma coisa. É fácil querer ver um mundo idealista, onde tudo é maravilhoso, e aí lavar as mãos e não fazer nada, porque se eu não consigo perfeito, logo eu vou ficar aqui só reclamando. Como então, o André falou, né? Hoje a gente não consegue extinguir o CAD. Exato. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a atuação dele e fazer com que ele atrapalhe menos o livre mercado, a livre concorrência, né? Vamos fazer com que ele atrapalhe mais o próprio Estado. Sim, né? Exato, sim. Perfeito. Né? E foi muito o que o Gianluca fez na época, não exatamente pelo CAD, porque quando a gente fala em CAD, ele é um ente, é o principal ente de um sistema, que é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ele é composto pelo CAD e por essa secretaria. E o Jean, na época... Você conhece o Jean, né? O Gianluca, né? Sim. Sim. O Jean foi secretário, né? E ele fez um belíssimo trabalho lá na época, né? Tentando justamente fazer isso, fazer com que a advocacia da concorrência fosse voltada contra o Estado, contra as medidas estatais. Então, assim, recomendando não fazer isso, recomendando abrir mercado aqui, recomendando abrir mercado ali e tal. Foi legal. Mas, infelizmente, essa não é nem de longe a principal atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Geralmente, o enforcement é todo voltado contra os entes privados, os agentes econômicos privados, e não os agentes estatais. Sim. Né? Então, aí você vai ver o que é que eles fazem. Aí é processo contra empresas, às vezes é um endurecimento de um controle de estruturas. Então, assim, aí você tem uma intervenção maior e mais perniciosa, né? Enfim, é uma pena. Ferrenhos, estamos nos encaminhando para o fim de mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Quero agradecer primeiramente ao André. André, muito obrigada. Para mim, eu acompanho você desde 2014. Para mim é uma honra ter você aqui conosco nesse episódio. Eu gostaria que você pudesse nos indicar um livro, pode ser de qualquer área, que você indica para os nossos ouvintes. Sobre esse assunto? Em qualquer área. Tá. O que eu falo sempre é que... Primeiro, deixa eu agradecer o convite de vocês, tá? Vocês me tiraram aí de um longo ostracismo, um ostracismo voluntário, tá? Eu decidi abandonar a militância liberal, libertária há muitos anos. Decidi viver minha vida, cuidar dos meus filhos, ganhar meu dinheiro, trabalhar, advogar. Eu já fui muito militante em prol da causa liberal, da causa libertária. Admiro demais vocês, o idealismo, né? Mas simplesmente chegou uma hora que eu entendi que não era mais para mim, me afastei totalmente. Mas foi muito legal, gostei muito desse bate-papo, me trouxe boas lembranças, né, de quando eu era mais ativo no movimento. Não tenho saudade, não vou voltar, mas isso não significa que não foi um ótimo bate-papo aqui. Eu adorei, foi muito bom, obrigado mesmo pelo convite, pelo bate-papo. Foi leve,
foi em alto nível, então, por isso eu agradeço muito a vocês. Sigam aí na luta, tá? Não me tenham como exemplo, não é nada mais, foi simplesmente uma decisão de vida. De certo momento eu decidi seguir por outro caminho, mas admiro muito vocês que continuam fazendo esse trabalho, né? Eu vi agora com a eleição do Milei na Argentina, tal. Então, se eu tivesse lá naquela época, provavelmente eu estaria lá. Sim. No dia teria ido. Vontade não faltou. Teria feito campanha, tal. Eu era muito treteiro na época, inclusive. Mas, enfim, feito essa rápida observação, queria agradecer demais o convite de vocês. Foi uma honra para mim, né? Nunca imaginei que alguém ainda ia se lembrar de mim para levar num podcast, para falar sobre essas coisas. Então, fiquei, de certa forma, até feliz por isso. Obrigado pela lembrança. E sobre o seu pedido, Lorraine, o que eu posso dizer é o que eu digo sempre para os meus alunos de Direito. Eu sou professor de Direito Empresarial há 20 anos quase. Existe um livro que todo estudante de Direito deve ler 2 vezes, pelo menos. Uma quando entra na faculdade e outra quando sai, que é o livro A Lei, de Frederico Bastiat. Ah, perfeito. Esse é um livro que todo estudante tem que ler 2 vezes. Você tem que ler quando você entrou na faculdade, você tem que ler, e você tem que ler de novo quando você sair da faculdade. No mínimo esse, né? Eu acho que outro livro para estudante de Direito é Vícios Não São Crimes, né? Do Spooner, acho que foi um livro que me marcou muito na época. E sobre essa temática que a gente falou aqui, de direito antitruste, aí eu recomendaria ler os 2 livros do Dominique Armentano, o Antitrust and Monopoly e o Antitrust The Case for Repeal. São 2 livros que trazem uma visão bem interessante sobre o direito antitruste à luz da escola austríaca. E André, se você puder deixar para o pessoal também o seu Instagram, suas redes sociais, onde o pessoal, eu vi que você faz comentários sobre direito, né? Sobre alguns casos específicos. Se você puder deixar para o pessoal também, acho que seria muito bom. Eu vou frustrá-los se vocês forem lá procurando, assim, eu falar de liberalismo, de libertarianismo e tal. Como eu disse a vocês, eu abandonei. Não que eu não seja, eu sou libertário, anarcocapitalista, continuo sendo, cada dia mais, mas simplesmente sou quieto hoje, fico na minha. Vocês vão encontrar lá muito sobre direito empresarial. Meu Instagram é prof.andressantacruz, prof.andressantacruz, e lá tem muito conteúdo de direito empresarial, que é a minha área, né? Meus cursos, meus livros, são todos na área do direito empresarial. Então, é isso. Será um prazer tê-los por lá. Muito obrigada. E aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui, eu peço que nos sigam o nosso canal, ativem as notificações, curtem e compartilhem o nosso conteúdo. Catarina, muito obrigada mais uma vez pela parceria do episódio. E até mais, ferrenhos. Obrigada, Lô. Obrigada, André. Tchau, até a próxima, ferrenhos. Valeu, parabéns.